Bom dia! Hoje são 20 de outubro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TCE-RO, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fundação que fez as provas foi a Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção em que está correto o uso do acento indicativo da crase. E aí, as opções A, B, C, D, E. A questão é simples, não é? O enunciado aí está mais claro do que a clara de ovo, não é verdade? A questão quer que você encontre a única opção que não traga erros de língua portuguesa, e no caso aí, em relação à crase. Então, você vai procurar a única opção que esteja correta gramaticalmente, de acordo com as gramáticas. Certinho? 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única opção que não traga erros sobre língua portuguesa e aí no tocante à crase. Muito bem. Inicialmente, crase é o quê? Crase é a fusão, a contração da preposição a mais o artigo feminino a. Para que eu forme uma crase, então preciso de duas coisas. Primeiramente, preciso da preposição a e preciso do artigo feminino a. Aí eu formo a crase. Entendeu? Então, se uma palavra anterior exige a preposição a, e a palavra que vem depois, feminina, aceita o artigo a ou as, aí eu tenho crase. Se eu não tenho a preposição a e tenho apenas o artigo a, então não tenho crase. E se eu tenho apenas o artigo a e não tenho a preposição, não tenho crase. Entendeu? Tenho a preposição, mas não tenho um artigo a, não tenho crase. Tenho um artigo a, mas não tenho preposição, não tenho crase. Então vamos lá. A opção A. Atribui-se
a Sérgio Buarque uma visão otimista do Brasil. Muito bem, temos a crase aí, não é isso? Aí eu pergunto, você tem a preposição a e o artigo a aí para formar a crase? Não, não. Aí eu só tenho a preposição a. Falta o artigo feminino a. Então veja, atribuir-se, o verbo. Atribuir-se, atribui-se. Atribui-se a quem? Aí tens a Sérgio Buarque. Vamos lá. Atribui-se, atribui-se a. Atribui-se a. Exige a preposição a. Então eu tenho aí a preposição a. Mas para formar a crase eu preciso agora do artigo feminino a. Aí eu pergunto a você, Sérgio Buarque é um nome feminino ou masculino? Sérgio Buarque. Masculino, não é? Isso. Então, nome masculino não aceita o artigo feminino a. O nome aí é o Sérgio Buarque. E não a Sérgio Buarque, entendeu? Então aí eu tenho apenas a preposição a, não tenho o artigo feminino a. Então não tenho crase. A crase aí está errada. Aí seria o correto sem crase. Atribui-se a Sérgio Buarque sem crase o a. Uma visão otimista do Brasil. Pronto. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com a crase correta. Então vamos procurá-la. Opção B. O autor refere-se no texto a uma monumental desigualdade. Então vamos aí. Olha a crase aí. A uma. Então vamos lá. Vamos ver se existe aí a preposição a e o artigo feminino a. Se existirem, eu tenho crase. Se faltar um deles, não tenho crase. Não tenho. Então vamos lá. O autor refere-se, olha o verbo referir-se, pronominal aí. Quem se refere a. O verbo referir-se exige a preposição a. Então, até agora tudo bem. Agora vamos ver se eu tenho aí o artigo feminino a. Temos aí uma monumental desigualdade. Uma monumental desigualdade. Uma é um artigo, mas não é o artigo a. É o artigo indefinido uma. Então, uma monumental desigualdade. Monumental, aqui, também acompanha aí o substantivo desigualdade. Uma monumental desigualdade. Monumental, adjetivo aí. E uma é um artigo indefinido. Uma. O artigo indefinido uma não aceita, obviamente, outro artigo. Artigo feminino a. Viu aí? Aqui um artigo indefinido. Artigo indefinido uma. Então, não aceita o artigo a. Então, esse a aqui que vem antes de uma é apenas a preposição a, sem crase, exigida pelo verbo referir-se. Entendeu? Então, o correto aí, o autor refere-se no texto a, sem crase, a uma monumental desigualdade. Então, a opção B aí está incorreta. Não é a opção que a questão quer. Opção C de casa. O Brasil passou a ser entendido a partir desses estudos. Veja a crase aí. Ela está correta aí? Não, não está correta. Por quê, hein? Vamos lá. O Brasil passou a ser entendido. O Brasil passou. Passou a quê? Exige a preposição a. Passou a. O Brasil passou a quê? A ser entendido. O Brasil passou a quê? O Brasil passou a ser entendido a partir desses estudos. Então, esse a aí, com crase, não há. Por quê? Porque depois aqui do a, vem o verbo partir. Antes de verbo não se usa o artigo feminino. E além do mais, essa expressão a partir de, veja bem, a partir de, é uma locução
prepositiva. Começa com uma preposição a e termina com a preposição de. A partir de. Locução prepositiva. Essa locução prepositiva, o a partir de, esse azinho aí, não leva crase. Não leva crase. Entendeu? Então, antes de a partir de, nunca se esqueça. Antes de a partir de, aí não há crase. Nessa expressão aí, locução prepositiva. Então, o correto aí, apenas a preposição a. O Brasil passou a ser entendido a partir desses estudos. Pronto. Então aí, a opção C de casa não é a opção que a questão quer. Vejamos agora a opção D de dado. O povo brasileiro é dado a festas folclóricas. O povo brasileiro é dado a festas folclóricas. Veja esse A aí com crase. Está correto isso aí? Não. Não está correto. Não está correto. Por quê, hein? Vamos explicar. Veja bem, o povo brasileiro é dado. É dado a quê? Veja aí, dado, dado a. Pede uma preposição a. É dado a. Preposição a. Muito bem. E veja aí a palavra no feminino plural, festas folclóricas. Festas folclóricas. Aí uma explicação. Eu posso, aí nessa oração, deixar esse a no singular apenas como preposição. E aí, no caso, festas folclóricas, festas no sentido festas indeterminadas. Então, veja bem, eu posso aqui fazer duas coisas. Deixar esse A aqui é dado a festas folclóricas. Deixar esse Azinho aqui apenas como preposição. Certo? Como preposição. Sem crase, obviamente. Então eu digo, o povo brasileiro é dado a festas folclóricas. A sem a crase. Agora eu posso também colocar esse A no plural. E aí, trazendo o artigo definido feminino, as festas. E aí, se eu fizer isso, colocar o A aí no plural, aí haverá obrigatoriamente crase. Então eu digo assim, o povo brasileiro é dado às festas folclóricas, me referindo aí, englobando o artigo definido no plural feminino de festas, as festas folclóricas, entendeu? Então eu posso colocar aí, deixar apenas a preposição a, e entendendo festas folclóricas como uma coisa indeterminada, ou então posso colocar aí o a com mais as e aí com crase, no plural, concordando aí com festas folclóricas e aí festas folclóricas determinadas, entendeu? Então eu posso usar as duas coisas. O povo brasileiro é dado a, apenas a preposição sem crase, o povo brasileiro é dado a festas folclóricas. Ou posso dizer o povo brasileiro é dado às, e aí com crase, às, com crase, festas folclóricas. Viu aí? Quando eu deixo apenas a preposição, como está aí, ó, é dado a festas folclóricas, aí quando eu deixo apenas a preposição, não há crase aí. O correto aí é dado a sem crase, festas folclóricas. Certinho? Então a opção D traz erro aí. Não é a opção que a questão quer. Então, só restou aí a opção deve ser essa aí, ó, a opção que a questão quer. Vamos ver. Muitos universitários recorrem às pesquisas destes dois autores. Aí está a opção correta. A crase aí está empregada corretamente. Muitos universitários recorrem às pesquisas destes dois autores. Aí a crase está correta.
está correta por quê? Porque aí eu tenho a preposição a e tenho o artigo feminino as, de pesquisas. Não é mesmo? Pesquisas, veja aí, que vem depois. É uma palavra, um substantivo, não é? No plural, feminino. Aceita o artigo feminino as pesquisas. E eu preciso da preposição a. Ela está aqui, exigida pelo verbo recorrer. Quem recorre, recorre a algo. O verbo recorrer é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Quem recorre, recorre a preposição. Com mais o as, artigo feminino plural de pesquisas, temos preposição a, mais o artigo feminino plural as. A mais as, com crase. Viu aí? Então, a única opção correta aí é a opção E, porque não traz erro algum de língua portuguesa. E aí, no tocante à crase? Mais um vídeo e muito obrigado.